Olá, povo abençoado, amigos! Estamos de volta aqui com o programa Eventos Atuais Com a Bíblia. e a Bíblia, né? É muito interessante isso. A Bíblia, ela é mais atual do que os eventos atuais, é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, porque a Bíblia, o povo não sabe isso. Tem muitas pessoas que pensam que a Bíblia é um livro religioso. A Bíblia é um livro que, primeiro, é histórico, Sim. conta toda a história, desde a criação. Ela é um livro de princípios, Ensina. ensinos, de leis. Sim. A Bíblia é um livro De conduta e moral. de conduta e moral. A Bíblia também é um livro profético. Sim. É interessante isso. Muitas pessoas não sabem que a Bíblia, se não fosse um livro histórico, hoje provavelmente a gente estaria acreditando que teríamos vindo do macaco. Porque um camarada, né? Saiu, passou no barco numa ilha, e ficou ali vendo umas lagartixas mudando. O cara veio com a ideia de que o homem veio de macaco, e muita gente acredita. Imagina se não existisse a Bíblia. Então a Bíblia é a bússola, é o nosso GPS, não é verdade? E a Bíblia, ela não fala apenas do passado, do presente, mas ela fala o futuro, até o dia aonde vai ser criado o reino do Cristo, né? A eternidade. E nós estamos aqui para dar continuidade ao que está acontecendo, principalmente no Oriente Médio, porque Israel é o relógio de Deus. Jerusalém é o pedaço de terra mais cobiçado do mundo e a montanha do templo, então, nem se fala. E nós vamos aqui dar continuidade. Estou aqui com o pastor João Lucena, pastor Cleito e meu filho Samuel. Sim. E nós vamos dar continuidade falando sobre o que aconteceu na ONU há 2 semanas atrás, quando o ministro, 2 semanas, eu não sei quando esse dia realmente... esse podcast vai estar aí, né, no YouTube, em outras mídias sociais, mas foi no final do mês de setembro. Final do mês de setembro. Assembleia Geral Extraordinária da ONU. Final de setembro. Então, você vai se lembrar de que foi setembro de 2023 que aconteceu esses discursos aqui. E eu vou pedir para o Samuel soltar o próximo vídeo aqui. Preste atenção que o ministro Benjamin Netanyahu está falando. Vamos lá. 2 dias atrás eu discuti esse acordo de paz com o presidente Biden. E olha lá, o mesmo otimismo que a gente poderia conseguir. Nós temos que agarrar essa oportunidade histórica. Estados Unidos da América tem sido indispensável nesse esforço. O Acordo de Abraão começou com o presidente Trump, conseguiu a paz com a Arábia Saudita e agora debaixo da liderança do presidente Biden. Então preste atenção, Deus tem usado, isso aqui é um segredo, muitas pessoas perguntam, isso aqui é um assunto para se falar, é óbvio, em outro podcast, qual é a função dos Estados Unidos da América? Sim. Porque os Estados Unidos, poderio todo, talvez o maior da história, sim, não foi citado o nome desse país, não tem nenhuma menção na Bíblia. A pessoa tenta achar aqui e acolá, mas lembre-se disso, Deus levantou os Estados Unidos, para mim, na minha visão, com 2 funções. Número 1, para poder ser um seguro, né? Algo de segurança para o povo judeu, sim, porque a gente conhece a história, inclusive, sim, nós brasileiros entendemos isso, que os judeus que passaram ali pela cidade de Recife fundaram a primeira sinagoga do continente americano. Do continente americano. É brincadeira isso, eu visitei essa sinagoga, você chora. E aí a Igreja Católica veio, expulsou eles dali junto com os portugueses, e eles fugiram para Nova York. Não era Nova York, era New Amsterdã, Nova Amsterdã. Uau. Que é a ilha aonde hoje foi mudado o nome. Foi fundado Nova York a partir da iniciativa com eles, com parte do grupo parte inicial. do grupo que estava no Brasil. Então os Estados Unidos é o safe haven, né? Que fala, como é que seria a tradução disso em português? Abrigo... Seguro. Seguro. Um abrigo seguro. Estados Unidos foi um abrigo seguro para o povo de Israel. Então,
quem abençoa o povo de Deus é abençoado. É promessa que está lá no princípio, foi o Deus, Hashem, né? Abençoarei os que te abençoarem. Abençoarei os que abençoarem. É uma palavra que está sendo cumprida hoje, não somente para indivíduos, mas para países também, né? Sem dúvida. Os Estados Unidos declarou agora, unidos pela primeira vez, os democratas e republicanos estão unidos em torno... Eu nunca vi essa união chegar ao nível que chegou agora. Exato. Onde eles estão unidos praticamente com um só objetivo, de ajudar a proteger Israel desses ataques. Exatamente. E o segundo ponto, a segunda coisa que eu creio que Deus levantou Israel, isso aqui não tem dúvida nenhuma, levantou os Estados Unidos, primeiro, abençoar Israel, ser um porto seguro, e o segundo, a pregação do Evangelho. Nós que estamos aqui sentados hoje, somos frutos e resultados, nossos pais, avós, de missionários. O Brasil, no caso, foram aqueles dois, Daniel Begunavigo. Estou falando aqui dos pentecostais, mas teve os batistas, os presbiterianos, que até foram antes para lá. Mas foram missionários americanos ou europeus que, com a ajuda da América, passaram pelos Estados Unidos e eventualmente chegaram ao Brasil. E não é só o Brasil. Você pega aqui México, América Central, América do Sul inteira. Você pega as ilhas do Caribe, África. Ásia. Evangelismo. Evangelismo. Eles evangelizaram o mundo. Então, a igreja e o povo judeu devem muito a esta nação. Então, é importante notar que o presidente Biden, é óbvio que ele é um senhor já de idade, está tendo seus problemas de saúde, nós não estamos aqui para criticar ninguém, é dificuldade, mas você vê que no momento em que estão dizendo que ele é socialista, ele é anti isso, anti aquilo, está cheio de liberalismo, isso aí é o mundo inteiro, não vamos querer dizer que tem algum país melhor que o outro, está tudo igual, mas no momento necessário, quem é que Deus levanta? Deus levanta esse homem, presidente Biden, e ele, com todo o apoio, né? Agora está suporte para Israel. Está praticamente encerrando o que o presidente Trump começou, que é a paz mais importante que eu creio é com esse país chamado Arábia Saudita. Os acordos de Abraão, né? Os acordos de Abraão. É legal e interessante saber também que, por causa desse acordo de Abraão, nos Emirados Árabes, que fica na Península Arábica, foi construído numa cidade, uma do lado da outra, uma mesquita, uma sinagoga e uma igreja. Onde falam as três religiões monoteístas. Isso nunca se ouviu na história. Dá para acreditar isso? Você está ouvindo? Se você falasse, pregasse alguma coisa sobre o Evangelho, você era decapitada por tempo atrás. Logo depois dos acordos abraâmicos, foi iniciada várias rotas aéreas. Muito importante entre Israel e a Arábia Saudita, e hoje há um turismo frenético entre as duas nações. E Dubai. Eu tive o privilégio de voar para Dubai. E preste atenção, quando eu fui para Dubai, na realidade eu fui Egito, Dubai, e Dubai, sabe para onde eu fui? Eu não fui para Israel, porque na época não havia o acordo de paz. Nós tivemos que sair com uma caravana grande de Dubai para Jordânia. Meu irmão, que trabalho! Todo mundo carregando as malas, saindo dos hotéis de ônibus para o aeroporto, ali não era o aeroporto, para a travessia, né? Que tem ali entre a Jordânia, perto de Jericó, com Israel. Mais uma tribulação, uma dificuldade, entrevista, gente que ficou parado. E hoje, os grupos estão saindo aos milhões de pessoas por causa desse acordo de paz, indo para Dubai. Direto para Israel. E hoje tem... eu estava vendo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele falou que já milhões de israelenses, judeus estão indo diretamente, passando férias lá, de lá para cá, uma coisa impressionante. Mas vamos ver aqui a continuidade deste acordo de paz. Olha aqui, antes do Samuel colocar, eu vou ler aqui numa versão mais atualizada, que diz o seguinte... 1 Tessalonicenses 5:3, diz assim, olha que interessante. Quando o povo estiver dizendo, vai tudo bem, está tudo calmo, está tudo em paz, olha a palavra aqui,
A palavra aqui. Então, de repente, o desastre virá sobre eles. Olha que coisa interessante. Então, de repente, o desastre virá sobre eles. Tão súbito, isso aqui, ó, como as dores de parto de uma mulher quando nasce o seu filho. É um assunto muito importante para a gente falar. Muito, muito. Jesus também acho que falou sobre isso. Ele fala, na verdade, né, no Mateus capítulo 24, Jesus ele fala, como a gente falou das profecias, ela fala um pouco do passado, ela fala do presente e fala do futuro. Então, o capítulo 24, que Jesus fala de quando os seus discípulos perguntam quando essas coisas vão acontecer, ele fala que o dia e a hora ninguém sabe, mas ele fala quando é um sinal, a estação, quando a figueira florescer, e a figueira sabe que é Israel. Exato. E aí começa a falar do que aconteceu em relação à destruição do templo. Exato. Depois ele vai falar desse momento que a gente está vivendo, e depois ele vai falar do futuro que vai acontecer. Então, acho muito legal a gente depois entrar nesse assunto. Exatamente. Vamos lembrar disso aqui, ó. Vamos lembrar e voltar para isso aqui, ó. Então, de repente, o desastre virá sobre eles tão súbito como as dores de parto de uma mulher quando nasce o filho. Vamos lembrar disso aqui, para a gente poder explicar o que está acontecendo. Vou pedir para o Samuel soltar o outro vídeo aí, para vocês verem a continuidade do que aconteceu no final de setembro e nós já estamos na segunda semana de outubro. Olha lá, primeira vez ele fala com juntos, segura aí, Samuel, juntos com a liderança do príncipe Mohammed bin Salman, MBS. Essa sigla é usada em muitas entrevistas que ele está dando. Quem é esse camarada? Ele é filho do antigo rei, né, da Arábia Saudita. É um senhor que tinha ódio mortal do Estado de Israel, não podia nem ouvir falar. E outra, todo mundo sabe que a Arábia Saudita é um dos regimes mais fechados do mundo. Mulher era como um objeto. Isso. Mulher, até o ano passado, parece, não podia dirigir, gente. É isso aí. É brincadeira. Não podia votar, não podia dirigir. Não podia votar, dirigir. Né? A educação não era limitada. Não podia caminhar ao lado do marido, tinha que caminhar atrás. Não podia falar com o marido, a não ser que fosse perguntado alguma coisa para ela. Era um negócio terrível. E era um regime de ferro. Aí esse camarada entra, né? Sim. Ele começa a modificar. Modernizar. E aí, modernizar. E o primeiro-ministro de Israel está dizendo aí, com a ajuda do presidente Biden e com a liderança. Olha aqui. Quando que um primeiro-ministro de Israel vai se referir a alguém como liderança de algo? E outra, principalmente da Arábia Saudita. Aí ele diz, com a liderança, e nós vamos agora começar a trabalhar nisso. Olha lá. Senhores e senhoras, there is a fly of ointment. Para aí, como é que a gente traduz isso? A fly of ointment. Cara, é muito interessante trazer. Acho que é uma mosca na sopa. Que ali está falando isso mais ou menos, não? Porque ele vai se referir ao seguinte, que a única coisa que pode estragar esse acordo de paz que vai tentar é essa mosca na sopa. Vamos pôr aqui, eu não sei se nem está correto, que aqui está passando rápido, mas é o fanatismo que governa o Irã. Só para a gente entender um pouquinho. É porque muitos dos os países árabes, o povo é amoroso, o povo é hospitaleiro, o povo quer paz mesmo. Mas, infelizmente, como toda religião tem o seu grupo extremo, eles que acabam estragando esses acordos, né? Por exemplo, a gente sabe que o Irã, o povo iraniano é um povo amável, mas infelizmente um governo que eles têm hoje é a mesma coisa dos palestinos. A gente sabe que o Hamas que estraga os palestinos. Exato. O Líbano, era chamada a Paris do Oriente Médio, mas o que estraga é aquele Hezbollah, né? Então a gente sabe, o ISIS estragou praticamente a Síria, eles subjugam, né? Eles subjugam essa é a palavra. O comunismo subjuga o povo. E o extremo islamismo subjuga. Cleide, você está falando isso, que é um povo amoroso? Põe amor nisso. Ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo, rapaz. Um camarada que foi preso, acho que foi no Afeganistão, ok? Se eu não me falho a memória, se eu não estou errado, deve ser num daqueles países. Para mim foi o Afeganistão.
Ele ficou 10 meses preso pelos terroristas no Afeganistão. Liberaram ele agora. Aí foram entrevistar, ele falou, olha, melhor período da minha vida, eu nunca vi uns caras tão bacanas, tão amigos como esses muçulmanos, esses guerrilheiros. Nós nos tomamos melhor comigo, eles me davam comida, me tratavam como rei. Eu nunca fui tão bem tratado na minha vida como... Então você vê que não tem nada a ver com o povo, tem a ver com a mentalidade da liderança. Isso é uma coisa muito interessante. Solta lá para a gente continuar aqui, ó. Eles vão tentar fazer tudo que possa para parar, destruir esse essa paz histórica. Tratado histórico de paz. Acabou. Ele está falando do Irã, né? Ele está falando sobre o Irã. Acabou aí? Sim. Olha que coisa impressionante. Então, nós estamos aqui diante de... Rapaz, é impressionante Profecia isso. se cumprindo João, nos nossos você dá dias. para acreditar que o camarada, 2 semanas atrás, ele está falando sobre a paz alegre, que a paz com os países que já conseguiu, e agora com a Arábia Saudita, e de repente, no meio do discurso dele, não é possível. Ele diz o seguinte, a única coisa que pode atrapalhar, quebrar esse acordo de paz, é o regime fanático. Olha aqui, um fanatismo religioso do Irã. Por que esse camarada falou isso? Sim. Ele sabia de alguma coisa? É interessante. Isso, eu queria ver depois, Como se a gente que pode calcula isso? quantos dias depois desse discurso houve a invasão do Hamas. Nós vamos chegar aqui. Porque passou 6, 7 dias, talvez. Acho que é um pouco mais. Até o Samuel vai lá, é bom olhar a data, o Samuel vai Google aqui, entre o discurso da ONU, a Assembleia Geral da ONU e o início do ataque. Né? Porque o início do ataque foi dia 6 de outubro. 6 de outubro, que foi no sábado passado, e no final do Yom Kippur, né? Isso. E no final de setembro. Vamos colocar aqui, enquanto isso, Samuel, o outro vídeo ali, para a gente ver o que está acontecendo. Agora aqui já uma entrevista do Mohammed bin Salman, MBS, a televisão, o canal televisão Fox. Preste atenção que é muito importante. Esse líder ali, príncipe que vai se tornar o rei da Arábia Saudita, sim, ele não dava entrevista a canais do Oeste, de jeito nenhum. E agora, esse mês passado, o mês passado e esse mês, eu não me lembro quando foi ele já deu 2 entrevistas e uma coisa interessante, isso aqui, ó. Ele só dava entrevista em árabe com tradução. E acho que é a primeira ou segunda vez que ele faz direto em inglês. Uau. Solta ali pra gente ver, Samuel. Ele estava falando... Segura aí um pouquinho. Ele estava falando aqui sobre o que vai acontecer com a Arábia Saudita e o projeto, porque ele tem um projeto que até 2030 a Arábia Saudita vai ser o centro praticamente da Europa, do mundo, né? Depois a gente vai falar sobre isso. O que ele está fazendo, as construções, a maior projeto, talvez, da história da humanidade é o que esse camarada está fazendo. E eles têm um pouco de dinheiro, acho que são uns... Ele anunciou, né, que infelizmente a Europa vai se tornar o Oriente Médio. Não é para falar isso ainda. E o Oriente Médio vai se tornar a Nova Europa. Preste atenção aqui. Eles têm ali um pouco de dinheiro, acho que são 3 trilhões, se não me falha a mente. Ninguém sabe o dinheiro que eles têm vendendo óleo desde que carro existe. E aí ele estava falando sobre o que vai acontecer com essa aliança. E ele ali no começo do vídeo, você pode notar que tem ali a palavra Índia. A Índia vai se tornar um importante parceiro e vai ser uma das grandes nações do fim dos tempos também. Sim. Não se engane com isso. Tem algo impressionante acontecendo na Índia. E esse primeiro-ministro da Índia também é um camarada cabeça muito aberta. Sim. Ele está dando todo o apoio
a nação de Israel nesse momento está acontecendo. E é um apoio importante porque o exército da Índia é gigantesco. Tá né? É porque a Índia ela faz um papel fundamental na ligação de toda a riqueza do Oeste, China, toda a Da Ásia, Ásia para o Oriente Médio e para a Europa. e para a Europa, o Então, Oeste. a volta que eles davam de navio de transporte era muito grande. Agora, cruzando direto pela Arábia Saudita, passando por É Israel, o que, vai trazer uma prosperidade muito maior. muito grande. E ele vai falar aqui, Cleiton, é interessante, olha ali, que se nós conseguirmos normalizar as relações com Israel, Vai haver suporte. vai haver apoio. Solta lá para ver o que. Com apoio do presidente Biden e da sua administração, ele fala aqui sobre O assunto da Palestina, da Palestina, é muito importante, que precisamos resolver. Vamos ver aonde nós vamos chegar para ajudar, né? Óbvio. Aliviar a vida dos palestinos. Já é uma mensagem com direta Israel. para o Hamas. É. Sim. E aí o jornalista pergunta a ele, é verdade que o senhor cancelou a conversa, a negociação? Ele falou, não é verdade. Aí ele vai aqui agora e pergunta com quem ele vai fazer a paz. Olha lá, Estamos cada vez dia mais chega perto. mais perto. Olha que coisa impressionante. Você pode fazer a negociação com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu? Será que é alguém que você pode negociar? Na Arábia Saudita, nós temos uma política de não se envolver nas coisas de outros países, na política. Nós temos outras relação com ele, mas a administração Do Biden. do Biden, nossa, tá vendo? O Biden é um negócio histórico. Presta atenção aqui. Desde a Guerra Segura aí, Fria, Samuel. Desde a Guerra Fria, preste atenção no que esse camarada falou. Desde a Guerra Fria, para quem nunca ouviu, é óbvio que tem jovens que não sabem disso, foi o período entre uma guerra que não existiu, mas era eminente a qualquer momento entre a União Soviética, que era o bloco, né, dos países comunistas, e com a OTAN e os Estados Unidos como líder. Não havia uma guerra militar, mas havia uma sabotagem, né? Sabotagem. Era uma guerra que se fosse no computador, era vírus para lá e para cá o tempo inteiro. E ele diz o seguinte, que este acordo, que se acontecer com Israel, será o maior evento de paz depois da Guerra Fria. Olha que coisa. Solta aí o vídeo. Olha a alegria dele. Presta atenção. Nós vamos fazer este acordo de relacionamento. Ele não usa paz, não importa com quem esteja. O Benjamin tem 73 anos e ele, que? 38, é isso? É. Olha lá, tem um romper. E nós vamos ter que trabalhar com quem esteja no governo, porque o jornalista ali estava cutucando ele. Para ver se ele entrava em contato direto, poderia falar diretamente com o Benjamin. E aí eles sabem que o Benjamin é linha dura. Então, como quem disse, você vai conseguir falar com esse cara? Ele falou, através do Biden, dos Estados Unidos, nós vamos fazer acordo com quem estiver governando, porque os Estados Unidos, Israel é diferente da Arábia Saudita, aqui é rei. Só para lembrar, quem é ele mesmo? Mohammed bin Salman. Esse que está falando agora. Esse é o líder da Arábia Saudita. Esse líder foi o líder que o Benjamin Netanyahu mencionou com a liderança dele. Exatamente, João Lucena lembrou bem. No seu discurso ali Benjamin Netanyahu na ONU, ele mencionou que o acordo de paz iria ser feito com a liderança desse camarada que... Então, há um reconhecimento mundial e oficial que essa pessoa, ela é a pessoa que está à frente dessas negociações de paz. Chave. Ela tem contato com a Palestina. Sim. Ele tem acesso direto à administração dos Estados Unidos para poder negociar e com a palavra do próprio primeiro-ministro, que provavelmente veio depois dessa entrevista, a palavra do Benjamin Netanyahu foi em resposta a alguma dúvida. Se alguém tinha alguma dúvida que ele poderia estar falando com o Benjamin Netanyahu, com certeza eles já devem ter canais abertos para negociar essa paz. Tem, é tanto que essa semana agora, tinha uma delegação de
pessoas de Israel lá na Arábia Saudita. Entendeu? Tá tendo direto para lá e para cá. Tem mais, solta aí, acabou? Eu achei as datas, viu? Dia 22 de setembro foi o pronunciamento de Benjamin Netanyahu 22 na Assembleia de Geral Extraordinária. setembro. 22 de setembro. 14 dias depois, dia 6, foi a invasão do Hamas em Israel. Você vê, 14 dias, 2 semanas. Sexta-feira, dia 22 de setembro, e depois dia 6 de outubro, exatamente. 22 de setembro. 22 de setembro e 6 de outubro. Sexta-feira. Hoje é uma sexta. 2 semanas. Hoje é uma sexta. E fazem 3 semanas o pronunciamento. Fazem 1 semana do ataque. Que loucura. Que coisa, né? Dá para acreditar nisso. Estamos gente. vivendo as profecias. Gente, é doideira. Vamos aí agora para o próximo vídeo para a gente poder comentar o restante aqui. Eu não sei o que o que aconteceu aqui em Israel. Para aí um pouquinho o vídeo. Para aí um pouquinho. Para aí. Olha aqui. Esse aqui é o mesmo senhor que há 2 semanas atrás estava feliz com um sorriso no rosto como nunca antes. Você talvez tenha visto Benjamin Netanyahu dando talvez um dos maiores e mais importantes discursos da ONU, da história da ONU. Olha que coisa impressionante. Meu pai. Olha aqui, Cleito. Eu não sei se você viu, mas naquele discurso dele ele falou sobre o Monte Ebal e o Monte Gerazim. Gerazim. Ele citou lá na ONU, João. Sobre a bênção e a maldição. Sobre a bênção e a maldição, quando eles entraram na Terra Prometida. Sim. E aí ele disse, nós vamos escolher a bênção. Impressionante. A paz. Né? Porque citar a Bíblia na ONU... Na ONU, um judeu... Gente, isso não existe. Esse evangelho, essa parte foi pregada no mundo inteiro. Sobre o Deus Hashem, não é verdade? Amém. Agora vamos ver, isso aqui é ele logo depois do ataque. Olha lá. כדי להשמיד את יכולות חמאס. נקד בהם עד חורמה, וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. Olha só, tem um outro vídeo, eu não sei, Samuel, que ele fala na rua. Não sei se você... Esse aqui, ó. Esse aqui foi o pronunciamento esse aqui oficial, foi o primeiro... quando ele declarou guerra. Esse aqui foi o primeiro pronunciamento dele logo após. Pode ver que esse camarada ele estava dormindo, olha lá, ó. Ele está com o olho... Acordou. Chorou. Olha que coisa impressionante. Vamos traduzir isso aqui, o que ele fala. É óbvio que já foi traduzido, mas aqui para o nosso podcast não falado em português, ainda. Olha lá. Israel, estamos em guerra. Não numa operação apenas. Essa manhã o Hamas lançou um ataque surpresa terrorista. Olha lá. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים והמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע מותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא. Convocando os cidadãos de Israel. Estamos em guerra e vamos vencer. Presta atenção. Aqui nós vamos comentar um pouquinho, mas eu quero aqui que você preste bem atenção. Isso aqui é muito importante. Uma imagem, ela vale muito mais do que palavras. Sim. Olha aqui a imagem desse senhor. Acabado, praticamente. Gente, dá para acreditar nisso? Que é a mesma pessoa que estava sorrindo. 2 semanas antes estava sorrindo, sendo entrevistado em todo lugar. Sonhando. E agora está ali. E vocês sabem, todos nós sabemos o que aconteceu. Sim. Nós estamos aqui, que dia é hoje? Hoje é dia... Hoje é dia 13 de outubro, sexta-feira, uma semana após o ataque. Após o ataque, que foi sábado, na madrugada de sábado. De manhã cedo. Aí você preste atenção, Cleito. O que o mal pode fazer. Sim. Né? Estragou um projeto praticamente mundial que ia trazer bênção para o mundo inteiro. Então, temos que entender o seguinte, o diabo, ele está ativo no planeta Terra. Ele veio para matar,
roubar e destruir. E ele não escolhe cor, raça, religião, nível social, nível de financeiro, ele não escolhe nada disso. E aí ele já começa a convocar, né, o exército, e tem praticamente 360 mil soldados. Olha que loucura. Na reserva, né? Já estão lá. Que já estão lá. Já estão lá. Do Brasil foram vários soldados. Da Europa também. Eles deixaram o que estavam fazendo na Inglaterra, na França, aqui, na Itália, aqui nos Estados Unidos. Deixaram a sua família, as suas posições, engenheiros, médicos, técnicos, e correram para Israel, porque eles juraram servir a nação de Israel quando são chamados. Já chegam, Israel está mobilizando os aviões para levar eles do mundo inteiro de volta para Israel. Sim. E chegando, eles já vão para a base militar, já são colocados nos uniformes, alguns ficam esperando ordens, outros já vão para o campo de batalha. Exatamente. E nós estamos aqui fazendo esse podcast, mas, como diz no bom ditado, o pau está comendo lá. O que foi feito com esse povo que estava ali num dia de oração, nos kibbutz, as famílias. Acabado a última festa, a festa dos tabernáculos, né? Exato. Eles estavam ainda, se dormem em cabanas, né? E então, imagina, pessoas ali em festas, comemorando o perdão que depois do Yom Kippur, a festa das cabanas Deus habitou conosco, então celebrando a alegria do perdão. O kibbutz, na verdade, se for definir, é uma residência simples, de uma certa forma, de baixo custo. Sim. As pessoas que estão lá não têm muitas condições financeiras. Maioria. A maior parte, né? Sim. E eles são partes no deserto, a mais ou menos 3, 4 quilômetros da faixa de Gaza. Sim. E elas foram as primeiras a serem atacadas, invadidas. E por mais preparo que o povo judeu é muito preparado em detalhes, eles não estavam preparados para esse tipo de ataque. Mas, João, é uma coisa simples. Deixa eu te perguntar. A profecia fala, né? A destruição virá repentinamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já casou uma filha, eu também já casei. Na noite anterior ao casamento, quando você está preparando a festa, você pensa que na alegria, na igreja, nos convidados, na noiva, aquele vestido lindo, você se prepara para se arrumar. Eu peguei aquele meu smoke, né? O sapato. Eu tinha um amigo meu que estava comigo, foi junto. Você se prepara para o melhor. Você imagina que ao sair da sua casa para aquela festa vai acontecer alguma coisa? Você acredita que depois do casamento, quando tudo está tranquilo, agora sua filha já saiu, você vai para a sua casa se alegrar, você vai bater o carro? Que alguém vai bater o carro em você, alguma pessoa embriagada? Você não pensa nisso. Mas acontece. Esse povo, gente, é impressionante. Eu estava assistindo os vídeos, as informações, que eu pego muita informação de canais e vídeos lá da região, porque a gente tem aqui, graças a Deus, a facilidade do inglês, então você tem um mundo de pesquisa maior do que, por exemplo, quem está ali no Brasil por causa do idioma apenas. E você vê o preparo, como isso foi feito, foi um negócio impressionante. Há 2 anos atrás, eu não sei se vocês viram, uma entrevista de um maluco desse na TV russa. Sim. Você viu? Sim. Você chegou a ver? Cheguei. Ele explicando tudo, como foi feito, o apoio do Irã, financiando, né? Financiando armas e tudo mais. Então, eles estavam ali já quantas semanas? Não, quantas semanas de festa o povo judeu estava? 2 semanas? Porque depois Yom Teruah, a primeira, que é o Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Aí 10 dias depois Yom Kippur. Yom Kippur. Depois 7 dias começa a festa dos tabernáculos e dura também 7 dias. 7 dias. Então são praticamente um mês. Praticamente um mês e o povo está ali cansado, celebrando a última dia do perdão, oração, né? Sábado. Sim. Você vê que não tinha ninguém ali. Eles não estavam nas ruas, estavam dentro de casa. Não era somente a última dia de festa, mas era um sábado. Exatamente. De descanso. Lazer. Então, você vê, tem 2 coisas. Era o último dia da festa e no sábado. Aí o que aconteceu? Os camaradas programaram isso. Eles falaram, vão estar dormindo, vão estar descansando.
Não sei se vocês sabem, mas não foi passado quase mensagem por WhatsApp por nada. Era feito tudo no papel, eles escreviam, né? Sim. Escreviam no papel, mandavam mensagem no papel. O cara levava ali, ó, vai ser assim, vai ser assado. Isso. E eu estava olhando um vídeo, isso aqui é muito importante. Foi uma pessoa, eu não sei de qual país, era da Dinamarca ou Holanda? Não, era um daqueles países ali. Nórdicos, exato. Que era um camarada que trabalha com os direitos humanos ali na região da Palestina. E olha que coisa interessante. Esse camarada foi lá, ó, pegou um paraglide, que é esse paraquedas que tem aquele motor. Tem um motor atrás. E ele foi o primeiro que voou ali por cima. Ele falou, ó, aqui é tranquilo, você pode voar. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava ou dando uma ideia, ou ele estava já dizendo para os terroristas... Que existe uma falha. Ó, que... Direta ou indiretamente? Direta ou indireta, mas a gente calcula que pode fazer, que está tranquilo aqui, eu estou fazendo. Então, eles programaram tudo isso, derrubaram as torres de comunicação, Sim. mataram o policial lá. A base que segura, de vigia? De vigia, a base de vigia que tem, como antigamente. E aí estouraram os portões? Os muros, explodiram, cortaram, porque tem o muro alto. Sim, e depois tem uma grade, né? Aquela cerca. E tem um corredor de segurança. Né? Exatamente. Não é uma pequena faixa só. É muito grande, bem programado. Muito bem feito. E eu acho interessante saber que acharam mapas aéreos onde os palestinos jamais teriam acesso a satélites. Então, quer dizer, foi muito bem planejado. Foi muito bem planejado. E aí, meu irmão, depois que eles estão lá dentro... E aí, o interessante é que os vídeos, né? Mostram apenas camarada, mas foram em vários lugares que eles entraram. Sim. Você vê, o exército de Israel... Sincronizado, né? Conseguiu matar 1.500 soldados só, de uma vez, quando eles entraram. E a ideia deles, eu não sei se vocês sabem ou leram sobre isso, é que eles iam invadir aquilo, ocupar e ficar ali. A ideia deles era... Tomar aquelas terras de volta. Tomar aquelas terras, meu irmão. Esse dia vai ficar na história de Israel. Sim. Esse sábado, o dia 7 já. 20... Não, dia 6. Dia 6 de outubro. 6 de outubro. Então, o negócio foi bem programado, bem feito e com todo o sadismo satânico. É importante a gente lembrar, né? Porque, infelizmente, esse grupo Hamas, que é um grupo diabólico mesmo, como o Hezbollah também no Líbano, diabólico também, que infelizmente usa os palestinos, né? A gente sabe que os palestinos, sim, tem a revolta. Não há raciocínio, assim, não há explicação, não tem nem como argumentar. E eles não querem, o Hamas não quer terra. O Hamas não quer tomar lugares. Eles não querem um Estado. Aniquilar. Eles não querem um Estado, né, Cleiton? A verdade a razão da existência do Hamas, de acordo com o pronunciamento do líder do Partido Republicano, democrata aqui nos Estados Unidos. Anteontem, eu estava ouvindo uma entrevista dele, ele falou que a razão da existência do Hamas é a destruição e aniquilação de Israel e de todos os judeus. Então, só uma coisa interessante que conecta com a Bíblia, né? O Hamas, ele é um acrônimo em árabe sobre realmente a destruição e aniquilação de Israel. Só que interessante que a palavra Hamas em hebraico, para quem nem entende hebraico, significa violentos. Ou violência. E interessante que Jesus fala na sua profecia, como nos dias de Noé, houve violência na terra. Houve Hamas na terra. Só uma conexãozinha, porque é o que está acontecendo, né? É o início de uma guerra que, infelizmente, vai se prolongar por muito tempo. Exatamente. Agora, o interessante, não sei se tem mais algum vídeo, esse é o último, né? O interessante, eu vou aqui até lançar esse assunto aqui, para a gente... Quantos minutos ainda falta, João? Estamos com 38 já. Então vamos parar e deixar para próxima. Aterrissar o avião? Aterrissar no podcast número 2. No podcast número 2. A gente guarda pro 3. Guarda pro 3. Olha, tem não percam. O 3 vai ser muito forte. E a gente vai fazer mais conexão com algumas profecias bíblicas, né? Exatamente. E trazer as notícias. Mostrando o que a Bíblia fala e o que está acontecendo. Não tem, meu amigo, como você querer fugir do que é a realidade do mundo. E você que está nos assistindo,
você pode entregar o seu coração a Cristo neste momento. Sim. A Bíblia é tão simples. Se você crê em Jesus, será salvo. Se não crer, será condenado. Cristo, ele é o Messias prometido. Ele é ungido, ok? Ele vai voltar para aqueles que acreditam como o Messias. E para aqueles que não acreditam, vai ser uma surpresa. Então, você, neste momento, onde estiver, faça uma oração dizendo: Deus, eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. É simples assim. E Deus vai te dar um galardão, Deus vai te dar uma vida eterna de paz, e você não vai sofrer no inferno que foi criado para Satanás, Lúcifer e seus anjos. Deus abençoe. Um beijo. Beijo. Beijo.